Ah, Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de órgãos de máquinas 1. Na videoaula 2, nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações mecânicas, né, conforme a nossa sequência, né? Hoje em particular nós vamos introduzir o estudo de mais um tipo de ligações, né? Falo concretamente das ligações roscadas ou simplesmente ligações aparafussadas, né? É basicamente o tipo de meio mais difundido, né? É basicamente o tipo de meio de ligação mais difundido, pelo menos fora, né? Devido à comodidade da execução da ligação em si, assim como de todo um conjunto de vantagens associadas às ligações aparafussadas, né? Como já é de costume, nós vamos dar uma introdução de ligação por meio de informações gerais, né? E vamos falar um bocadinho das roscas, da sua classificação, dos métodos de produção, de algumas vantagens e desvantagens. Falar de alguns parâmetros geométricos principais da série das roscas, né? Dos perfis das roscas e dos seus usos, né? Isto é na introdução da ligação em si, né? Um pouco das informações gerais, né, que nós podemos ter sobre ligações roscadas. Depois falar um bocadinho da estrutura da ligação roscada, assim como do efeito da autofrenagem ou travamento de ligações roscadas, né? Vamos falar um bocadinho da teoria de par roscado, em que vamos falar concretamente da relação entre o momento na porca e a força axial no parafuso. Poderá ser a força axial da peso, né, no geral, né, assim como a força externa, né. Vamos falar também do efeito da autofrenagem, né, e rendimento de ligações roscadas, né. Vamos falar da distribuição da carga ao longo dos filetes que compõem o parafuso. Vamos falar do efeito de concentração de tensões também ao longo do parafuso, né? E por fim vamos falar do cálculo de resistência do par roscado, né? Vamos ver todo um conjunto de resistência das roscas, né? Falo concretamente da resistência do filete da rosca, né? A resistência do núcleo de parafuso para vários casos de carregamento. Podemos falar da resistência do parafuso pretendido sujeito a uma carga axial externa. Podemos falar do caso de carga axial externa variável, né? Podemos falar do cálculo prático de parafusos sujeitos a tensão externa. E por fim, né, não que seja menos importante, né, vamos falar do caso em que os parafusos são carregados por algumas forças externas, algumas forças excêntricas, e por fim, de grupo de parafusos sujeitos a cargas axiais. Bom, uma visão bastante generalista deste caso em particular. Informações gerais, né? Conforme já havia dito, né, roscas ou ligações aprofundadas são usadas como meio de ligação entre peças, né, em que a ligação poderá ser conseguida através da utilização direta, através da interação direta entre o elemento roscado, neste caso seria o parafuso, e as peças que pretendemos ligar, né? Assim como pode ser conseguida de uma forma indireta, né?
com a utilização apenas de elementos de ligação, né, que é através de porca e parafuso. Ok, então o que seria o parafuso? Ou sobre o parafuso é gravado um elemento que nós chamamos de rosca, né? Que é basicamente um perfil constante ao longo de toda a superfície, ao longo de toda, não diria toda, né? Ao longo de uma parte da superfície do parafuso, né? Os parafusos geralmente têm um formato cilíndrico ou cônico, né? Do ponto de vista da produção de roscas, né? Ou do ponto de vista da gravação dessa superfície, do ponto de vista da gravação dessas ranhuras, né? Nas superfícies exteriores e interiores. Do ponto de vista da gravação dessa ranhura nas superfícies do parafuso, né, que podem ser tipicamente superfícies exteriores, no caso do parafuso em particular, ou no caso de uma rosca macho, mas também podem ser interiores no caso de uma rosca fêmea. Né? Então, a gravação dessas ranhuras ou desse tal perfil é feita de tal forma que uma vez executada tal gravação, né, cria-se um perfil em forma de uma hélice, na superfície pretendida, né, que é basicamente tangente à curva do objeto a ser gravado. Né. Okay? Tangente porque basicamente ao longo da superfície poderá ser exterior assim como interior. Né. Okay? Então, dessa forma, nós criamos a tal hélice, né? Poderá ser interna e externa, né? E garantimos dessa forma que as duas hélices possam conjugar entre si. Dessa forma, garantimos que haja a ligação, okay? Através da garantia da similaridade dos dois perfis gravados nas duas superfícies, né? Superfície exterior e superfície interior. Do ponto de vista de elementos de ligação, nós podemos considerar os elementos roscados como sendo os mais importantes, uma vez que são os mais aplicados um pouco por todo tipo de indústrias, né? Aliás, as ligações roscadas são geralmente a maior parte das ligações que compõem uma máquina, no geral. Né? Okay? E uma das vantagens deste tipo de ligações é a capacidade de transmitir grandes forças para pequenas dimensões. As roscas podem ser produzidas para uma variedade de dimensões, né, contados a partir de alguns milímetros até decímetros, ou até unidade de milímetros em geral, né? Poderemos ter diferentes graus de precisão, desde a precisão grosseira, né? Devemos ter diferentes graus de precisão da rosca em si, né? Desde a precisão grosseira até uma precisão micrométrica para alguns instrumentos de medição. As roscas podem ser produzidas em série, né? A largos milhões por ano, mas no caso em que são produzidos em séries, são usados métodos bastante específicos para tal produção. Né? Podem ser produzidos de vários materiais, né? Que têm logicamente são vários materiais, têm vários limites de resistências e têm vários perfis, né? E poderão ter também vários perfis, né? Os elementos roscados poderão conter também algumas propriedades especiais que podem em algum momento melhorar a resistência à fadiga, assim como a resistência mecânica no geral. Né? Classificação das roscas. Bom, as roscas podem ser classificadas
de várias formas, né? Temos várias formas para classificar as roscas. Bom, temos aqui algumas dessas formas que nós podemos usar para classificar as roscas. Quanto à superfície principal no qual as roscas são executadas, nós podemos distinguir roscas cilíndricas e cônicas. Do ponto de vista da disposição da superfície em que são executadas, podem ser superfícies externas, assim como podem ser superfícies internas. Superfícies externas falamos de roscas mais, exemplos tipo são parafusos. Em superfícies internas também falamos de roscas fêmeas, exemplos são as porcas. Segundo sentido de datação, as roscas podem ser roscas à direita ou rosca à esquerda. Quanto à forma de contorno, ou quanto à forma de perfil, ou quanto à forma geométrica de perfil, nós podemos encontrar roscas triangulares, trapezoidais, quadradas e redondas. Né? Bom, temos várias outras formas ainda. Temos dente séria por aí fora. Né? Aqui temos um exemplo de uma rosca triangular, né? Uma rosca métrica triangular. Né? Aqui temos o exemplo de uma rosca trapezoidal, temos o exemplo de uma rosca quadrada e temos o exemplo de uma rosca redonda. Né? Podemos ter mais um exemplo de dente de serra. Né? Quanto ao destino, nós podemos ter roscas de transmissão. Né? As roscas de transmissão são usadas em alguns casos específicos que se pretende, assim como podemos ter roscas de vedação e ainda podemos ter roscas de fixação. Roscas de vedação constituem ligações estanques, né? Não permitem que haja ligação entre os dois meios das peças ligadas. As roscas de avanço transmitem movimento, né? As roscas de fixação servem basicamente para fixar as peças. Quanto ao número de hélices que são gravadas na superfície na superfície das peças, né? Podem ser internas ou exteriores, nós podemos distinguir nós podemos classificar em roscas de uma entrada, né? Assim como de 2, 3, 4 ou mais. Né? Bom, em geral nós podemos classificar de forma simples de rosca unifilar e multifilar, quanto ao número delas. Né? Unifilar significa que temos apenas uma única hélice, né? E multifilar quando temos mais do que uma hélice. Mas quando pretendemos detalhar, né? Nós podemos simplesmente enumerar o número de hélices, né? 2 hélices, 3, 4 por aí fora, ou simplesmente 2 entradas, 3, 4 por aí fora. Né? Nós temos aqui alguns exemplos, né? De algumas roscas. Né? Figura A, nós temos uma rosca direita de uma entrada, né? Assim como na figura B. Bom, no caso particular da figura A, estamos a falar de uma rosca triangular, de uma rosca métrica triangular de fixação. No caso B, estamos a falar de uma rosca quadrada de transmissão. Bom, acho que é uma rosca trapezoidal de transmissão, trapezoidal não quadrada de transmissão. Figura 6, estamos a falar de uma rosca esquerda, que temos uma rosca esquerda de 2 entradas. Da figura D, estamos a falar de rosca à direita de 3 entradas. Bom, o conceito esquerda e direita toma-se em consideração ao sentido de elevação da hélice. Né? Como pode-se ver, o sentido, no caso de roscas à direita, o sentido de elevação, o sentido de inclinação da hélice, ou a hélice tende a estar inclinada para a direita. Né? No caso de roscas esquerdas, o sentido de elevação ou o sentido de inclinação da hélice tipicamente é a esquerda. Né? Daí vem o nome de rosca esquerda e rosca direita. Né? As roscas de fixação geralmente
não é geralmente, né? As roscas de fixação têm apenas uma única entrada, né? E são geralmente roscas à direita, né? Que são as construções mais comuns e só em alguns casos particulares em que hajam exigências específicas para tal e que nós optamos pela utilização das roscas à esquerda, né? O perfil mais comum é o perfil triangular métrico. Do ponto de vista de métodos de produção de roscas, nós podemos encontrar várias formas de produzir as roscas, desde corte manual, né, com mais caçonetes. Bom, um exemplo prático desse método seria o trabalho realizado por todos vocês nas oficinas gerais, né, que consistiu também em produção de uma rosca através de dispositivos que nós chamamos de machos de caçonetes. Dessa forma produziram uma rosca interna e uma rosca exterior, né? Ou produziram duas peças que nós designamos de parafuso e porca, né? A produção poderá ser feita também por meio de filetagem em tornos especiais para roscas, né? Ou máquinas especiais para filetar. Essas máquinas poderão ter um ou mais veios que se montam em cabeçotes que abrem e fecham automaticamente, né? E nesse caso concreto usam-se machos que abrem e fecham para peças internas. Os machos são geralmente usados para a abertura de roscas internas, conforme é do vosso conhecimento, né? E em alguns casos especiais nós podemos ter machos curvos, podemos ter machos curvos em que as porcas avançam num único sentido apenas, né? A produção poderá ainda ser feita por meio de fresagem e retificação. A fresagem e retificação é escolhida quando temos peças de grandes dimensões, né? Ou quando temos ou quando pretende fazer a abertura de roscas de grandes dimensões e que tem-se também requisitos de precisão bastante elevados, né? Este método é aplicado ou é recomendável para obtenção de superfícies roscadas externas. Para superfícies interiores é menos recomendado devido à complexidade para a fresagem e retificação dessa mesma superfície, né? Ainda podemos obter roscas por fundição, né? Para peças produzidas de materiais tipicamente frágeis que são tipicamente difíceis de usinar, né? Ou são tipicamente difíceis de serem materiais são tipicamente difíceis de ser submetidos a processo tecnológico de fabricação, concretamente a maquinagem em si, né? Então estamos a falar de peças de vidro, plásticos e alguns materiais cerâmicos, né? Essa rosca produzida geralmente tem uma qualidade bastante reduzida, ou tem a qualidade mais baixa um pouco em comparação com os outros tipos de métodos de produção de roscas, né? Ainda podemos ter rolamento de estampagem, né? Que é o processo que é usado para a produção das roscas em massa, em particular das roscas externas, né? Não há produção da para e a rosca é obtida como resultado da deformação da superfície exterior, né? Por meio de um sujeitador ou por meio de um molde com a forma e perfil das roscas pretendidas, né? Então nós fazemos uma transferência
da forma do molde para a peça, né? Através de uma deformação da peça ou através de uma deformação da superfície em que pretende produzir a rosca. Então, dessa forma, nós conseguimos ter uma produção de superfícies roscadas cientificamente, sem a necessidade de produção de aparas e por aí fora, né? Assim como tem a grande vantagem de obtermos uma alta produtividade, né? Uma desvantagem desse método seria o fato de ser pouco aplicável também para materiais frágeis, né? Deverá ser tipicamente materiais dúcteis, e também quando temos materiais com uma dureza bastante elevada, poderá tornar-se complicado o processo de gravação do perfil da rosca na superfície pretendida, né? E ainda podemos ter informação a frio de rosca externa. É basicamente um processo inverso de estampagem, né? Em que, em vez de produção das roscas externas, há produção de roscas internas, né? Então, nesse caso, usa-se um macho que também não corta, né? Igualmente é o caso de estampagem, né? Então é um método sem produção de aparas também, né? Esse macho terá a função de gerar o perfil pretendido sobre a superfície em questão, né? que é em geral uma superfície interna, né? Vantagens das ligações roscadas. São várias vantagens que podem ser enumeradas nas ligações roscadas, né? Vamos falar em particular da alta capacidade de carga. Alta capacidade de carga em comparação com um pouco todo tipo de ligações. Temos uma comodidade e facilidade de montagem e desmontagem das peças, né? Temos a possibilidade de fixação das peças um pouco por qualquer posição, disposição e por aí fora. Temos facilidade de fabrico, além da produção em massa quando é pretendido, né? Temos o baixo preço de ligação associado à alta produtividade nas mesmas, né? Podemos ter uma grande variedade de peças roscadas, e temos também a grande vantagem de poder ligar peças de materiais diferentes, né? Bom, como não podemos falar de vantagens sem desvantagens, temos aqui algumas desvantagens, né? Que são os efeitos de concentração de tensões, né? Temos mais propriedades tecnológicas de construção especiais de elementos roscados, né? Quando pretende-se, nesse caso concreto, quando pretende-se melhorar certas propriedades específicas dos elementos roscados, né? Ainda podemos fazer referência ao alto peso e uma aparência um tanto que grosseira da ligação em si. Parâmetros geométricos das ligações roscadas, né? São vários parâmetros que podem ser enumerados sobre ligações roscadas, né? Mas temos alguns que nós consideramos mais importantes, né? Como sendo o diâmetro primitivo ou o diâmetro médio, né? Temos o diâmetro mínimo, temos o diâmetro máximo, temos o passo, que representa a distância entre duas superfícies homólogas. Temos o ângulo de pressão
temos o ângulo de pressão, temos o ângulo de pressão, temos um ângulo de elevação da rosca, né? O ângulo de flete da rosca. Temos a altura da rosca, que geralmente é representado por H, né? Ok, conforme pode-se ver aqui. Bom, já falamos do passo, ângulo de flete. Bom, em geral são os parâmetros são os parâmetros mais comuns ou fáceis de observar nas roscas, né? Ok. Algumas relações entre parâmetros geométricos. O diâmetro D, que representa o diâmetro nominal ou diâmetro máximo da rosca, né? Poderá ser calculado como sendo D1 mais 2 vezes H. D1 é o diâmetro interior, né? Mais 2 vezes H, que é 2 vezes a altura da rosca. O ângulo de elevação do perfil poderá ser calculado como o avanço sobre π vezes D2. Né? D2 vai nos representar o diâmetro médio. Okay? Ou simplesmente N vezes o passo sobre π vezes D2. Né? Okay? E a altura do filete ou a altura da rosca poderá ser determinada de várias formas em função da forma, em função do perfil da rosca em questão. Né? Okay? Temos expressões para determinar tanto para roscas métricas de fixação, né? Podemos encontrar formas para determinar também por causa de roscas quadradas, trapezoidais e por aí fora, né? Ok. Série das roscas. Nós podemos encontrar basicamente 3 séries de roscas, que são as roscas grossas, as roscas finas e as roscas extra finas. As roscas grossas são aquelas basicamente que contêm um passo grosso, e tem relativamente o ângulo de elevação elevado. Tem basicamente um ângulo de elevação da hélice um tanto que elevado. São as roscas mais difundidas, então dessa forma são as mais comuns e são as roscas mais indicadas para utilizações gerais, em que não temos choques e vibrações na ligação, ou quando os choques e ligações não são frequentes ou são de baixa intensidade, por aí fora. Né? E também são recomendados quando prevê-se montagem e desmontagens frequentes de ligação, né? Ou quando for roscado de material diferente do aço. Essas roscas são as roscas mais recomendadas no geral. Bom, há vários motivos para tal. Né? Uma delas é o custo de fabricação desse tipo de rosca, que é um tanto reduzido, um pouco em comparação com os outros perfis de rosca que nós podemos encontrar. Né? Então, essa é uma das razões que torna essa série de roscas bastante preferíveis. Né? E só não se usam as roscas grossas em casos particulares em que há exigências específicas para a utilização do outro tipo de série de roscas. Roscas finas já são roscas especiais, né, que são usadas para a construção de automóveis e aeronaves, né? Em particular quando se prevê choques e vibrações nesse tipo de peças, de máquinas. Né?
E também quando é necessário fazer-se uma montagem ou uma ajustagem fina. Ah, e aqui também quando se usam porcas em castelo foi roscado de aço, né? Não quebra disso. Né? As roscas finas são usadas quando pretende-se ou quando se tem uma exigência de precisão um tanto que elevada da ligação. Como pode-se ver em automóveis e aeronaves. Ainda podemos ter as roscas extra finas, né, que são roscas usadas particularmente na aviação, em equipamento aeronáutico para montagem e desmontagem de peças com pequena espessura, né, em que prevê-se vibrações fortes, em que se prevê vibrações e choques fortes, né, em que a qualidade de precisão ou a exigência de precisão é bastante elevada. Né? Nesse caso concreto, é comum proceder-se a um tratamento térmico dos parafusos com esse tipo de roscas, né, com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade, melhorar ainda mais as propriedades das roscas, né? Uma vez que tem uma utilização bastante crítica. Quando ao perfil das roscas, nós falamos que podemos encontrar roscas de perfil triangular, que basicamente tem a forma, ou que a forma do perfil é basicamente um triângulo. Né? Essas roscas são muito boas para ligação de peças, porque tem um atrito bastante elevado, né? O que auxilia no efeito da autofrenagem. Né? A autofrenagem é basicamente a ausência de desaperto espontâneo das peças. Né? A resistência mecânica desse tipo de perfil é bastante elevada em comparação com todo o tipo de perfil, e essa rosca geralmente é fácil de fabricar. Quanto às roscas de avanço, roscas de transmissão, nós podemos encontrar várias formas para este tipo de roscas. Né? Em particular, temos 3 perfis que são os mais difundidos, né? Que é o perfil trapezoidal, dentro de série é o perfil quadrangular. Okay? São os perfis mais difundidos no caso das roscas de transmissão. Ainda podemos encontrar roscas de vedação ou roscas circulares, permitem ligações estanques em que não há ligação entre os dois meios, ou a ligação tem um objetivo de vedar os dois meios envolventes das peças de ligação. Então dessa forma nós criamos ligações estanques. No caso da rosca de fixação de perfil triangular, nós podemos encontrar a rosca métrica, que é basicamente a mais difundida, mas também podemos encontrar a rosca inglesa Whitworth. A diferença entre essas duas roscas situa-se basicamente num ângulo de pressão. Né? No caso das roscas métricas, temos um ângulo de pressão de perfil de 60 graus. No caso das roscas inglesas, temos um ângulo de pressão de perfil de 55 graus. Né? Embora as roscas são designadas de triangulares, pode-se ver que os cumes das roscas são um tanto que achatados, né? São um tanto que achatados, não são pontiagudos como tal, e no caso das roscas inglesas os cumes são um tanto que arredondados, né? Os cumes e vales, né? São um tanto que arredondados, assim como no caso das roscas métricas, né?
Ahm, Falando um bocadinho das forças que nós podemos encontrar nas roscas, uma delas seria a carga de aperto ou a força exterior F, que é aplicada sobre ligação, e como resultado da interação entre duas superfícies, entre os dois filetes que compõem a ligação, né? Falo da rosca exterior, do filete da rosca exterior, do filete da rosca interior. Como resultado do contacto entre as duas superfícies, surge uma força normal entre as duas superfícies que está inclinada em relação a um plano vertical em um ângulo gama. Ok, então a relação entre a força F e a força normal poderá ser dada como sendo cosseno, como sendo o cosseno desse ângulo, como sendo o cosseno do ângulo gama, né, do ângulo de inclinação da força normal, e a força de atrito resultante, na rosca poderá ser dada como sendo a força de aperto F vezes o coeficiente de atrito sobre o cosseno de ângulo cosseno de inclinação da força normal é F. Ok? Então a força é aproximadamente o mesmo que dizer que a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito, né? E se nós formos a segregar essa parcela de F sobre o coeficiente do ângulo de inclinação da força normal, nós podemos designar este coeficiente de atrito reduzido, ou simplesmente coeficiente de atrito modificado. Bom, desse coeficiente de atrito reduzido, mas na verdade é um coeficiente aumentado, que toma em consideração um ângulo de inclinação dos flancos dos filetes no aumento da força de atrito, né? Então considera o aumento da força de atrito como resultado da inclinação do filete. Por causa de roscas métricas standardizadas, né, ou normalizadas, temos que o ângulo de inclinação da força normal, alfa gama, é igual a 30 graus, né, coeficiente de atrito é reduzido, irá ser igual a 1,15 vezes o coeficiente de atrito, né? O que nos leva a concluir que há um aumento de cerca de 15% na força de atrito, que é muito bom do ponto de vista de rosca de fixação. Por roscas de transmissão, no caso de roscas trapezoidais e dentes sérios, o valor do ângulo de inclinação do perfil poderá ser de 15 graus e 3 graus, né? Então, dessa forma, nós temos, no caso de roscas quadradas, ainda nós temos o ângulo de inclinação da força normal igual a zero, né? Então, nesses casos, nós temos coeficiente de atrito reduzido, o que do ponto de vista de fixação é mau, né? Mas do ponto de vista de transmissão de movimento é muito bom, né? Que é o que se pretende nesse tipo de roscas em particular, né? No caso de roscas métricas, tem um coeficiente de atrito aumentado em cerca de 12 a 15%, né? Em comparação com as roscas de transmissão. Do ponto de vista de cálculo de resistência das ligações, do ponto de vista de cálculo de resistência
de ligação ou de perfil roscado é feita na secção CC. É feita na secção CC e considera o corte do perfil ou considera o corte do filete da rosca, né? Ok? E essa secção tem basicamente uma dimensão de 0,85 vezes o passo da rosca, né? Aqui exemplo de roscas redondas, né? São geralmente usados, são aplicados por acaso em que temos cargas cíclicas, em que podemos ter vários choques e vibrações, né? Assim como para ligações estanques, né? Ok? Temos aqui um exemplo específico de roscas quadradas, conforme pode-se ver, os flancos que compõem o filete são tipicamente paralelos entre si, né? Daí o conceito de roscas quadradas, né? Ok? Este tipo de roscas tem tipicamente um maior rendimento em comparação com todo tipo de perfis de roscas, né? E são usados basicamente em acionamentos, né? Mas tem um fabrico um tanto que difícil e caro, né? O que condiciona a sua utilização, né? Ou o que condiciona a escolha desse tipo de rosca. Ainda podemos ter roscas trapezoidais, né? Que tem um rendimento também bastante considerável, né? Embora seja um bocadinho menor, embora seja um pouco menor em comparação com a rosca quadrada, mas também tem um rendimento elevado, né? E é usado em alguns casos específicos em substituição da aplicação da rosca quadrada, né? Bom, temos aqui o perfil de uma rosca trapezoidal, né? Com alguns parâmetros principais, né? Ainda podemos ter roscas em dente de serra, né? Que é basicamente uma espécie de um caso particular de roscas trapezoidais, né? Tem basicamente as mesmas vantagens, vantagens e aplicações das roscas trapezoidais, mas com particular atenção de que no caso de roscas em dente de serra, as cargas são aplicadas em apenas um único sentido, né? Ainda podemos ter roscas de parafuso para madeiras e outras peças. Temos aqui um exemplo de um parafuso para madeira, né? Em geral, nós podemos encontrar várias roscas de vários perfis que têm aplicações bastante específicas, né? Algumas roscas poderão ser autorroscantes, outras poderão ter perfis côncavos e usam-se para variação, né? Podemos ter roscas para transmissão de movimento, né? Podemos ter roscas para fabricação de compressores de parafusos, extrusoras e outros fins, né? Ok, bom, isso para dizer que nós podemos encontrar uma variedade de peças roscadas com diversas formas, perfis e por aí fora. Ok? Ok. Estrutura das ligações roscadas, né? Não falamos de estrutura, falamos da forma ou aparência da ligação em si, né? Ou falamos também dos componentes que compõem das peças que compõem a ligação roscada, né? Então podemos encontrar basicamente três tipos básicos de estruturas que formam as ligações roscadas, que é a ligação por meio de parafuso de porca, conforme mostrado na figura A, né?
Podemos ter ligação por meio de parafuso sem porca, conforme mostrado na figura B. E podemos ter ligação por meio de um parafuso prisioneiro, conforme mostrado na figura C. Ok? As ligações por meio de parafuso e porcas, grosso modo, posso dizer que em comparação desses três, em comparação com as outras duas formas de ligação, posso dizer que é a ligação mais difundida, né? Nas peças de máquina. E essas são preferidas sempre que há espaço suficiente dos dois lados, né? Para fixação tanto do parafuso assim como da porca, da cabeça das duas peças que compõem a ligação. Também são indicadas nos casos em que a execução da rosca num dos elementos não é prático, né? Um dos motivos poderá ser pela ausência de resistência mecânica, né? Então, pela ausência de resistência mecânica necessária para garantir a ligação. Ok, então essa é uma das formas, é uma das condicionantes que poderá nos levar também à utilização da estrutura de tipo porca ou da ligação de tipo porca-parafuso. Ok. Quanto às ligações por meio de parafuso sem porca, são mais recomendadas quando as peças a ligar têm uma resistência mecânica um tanto que suficiente para suportar todos os esforços que são gerados, todos os esforços gerados na ligação. E nesse caso em particular não se esperam montagens ou não se esperam desmontagens frequentes, né? Uma vez que o perfil da rosca pode ser danificado como consequência das desmontagens que podem ser desmontagens que podem ser verificadas, né? Então recomenda-se a utilização desse tipo de ligações quando temos peças que têm uma resistência suficiente e não se pretende ou não se prevê desmontagens frequentes das peças. Ligações por meio de parafuso prisioneiro, nesse caso concreto não há espaço suficiente tanto para a colocação de parafusos assim como de porcas, né? Os materiais das peças ligadas devem ter resistência um tanto que suficiente para suportar os esforços gerados na ligação, e nesse caso concreto, no caso do parafuso prisioneiro, prevê-se desmontagens frequentes das peças que compõem a ligação, né? Os prisioneiros ou as espigas roscadas são basicamente hastes roscadas nas duas extremidades, uma delas em que é introduzida sobre a peça, né? E a outra aperta-se por meio de uma porca, né? O aperto entre a espiga e as peças a ligar pode ser melhorado pode ser ainda mais aumentado através de uma configuração um tanto que cônica da espiga, né? E ainda pode ser por aperto no fim da parte roscada da haste ou por encosto na extremidade do prisioneiro no fundo de um furo cego. Na outra extremidade da haste fixa-se a porca. Nós podemos encontrar várias formas de parafusos e porcas e por aí fora que são projetados de tal forma
tal forma que são proyectadas de tal forma a conferir estruturas de ligações um tanto que diferentes das ligações que já foram por nós analisadas, né? Mas as diferenças são tipicamente na forma construtiva das peças em si, né? Assim como do próprio funcionamento, assim como da forma geométrica de algumas superfícies que poderão compor os elementos de ligação, como por exemplo da cabeça de parafuso por aí fora, assim como da forma geométrica das superfícies exteriores da porca, né? Em alguns casos nós podemos ter uma variedade de hastes, né? Vamos ter uma forma geométrica específica da própria haste, né? Com o objetivo de conferir certas propriedades, né? Aqui um exemplo, né? No caso de parafusos autorroscantes, né? Espigas com ranhuras ou saliências, cabeças cilíndricas, quadradas, contraponçoadas e por aí fora, né? Temos aqui algumas dessas formas construtivas das peças que compõem ligação, né? Poderá ser, por exemplo, a cabeça de parafuso sextavada, quadrada, fendida, né? Tem uma cabeça abolada, lisa, fendida, né? Bom, aqui temos o sextavado interior, aqui temos uma cabeça circular fendida, né? Aqui temos uma estria interior e por aí fora, né? Bom, são as variedades das formas construtivas que nós podemos ter. Além dos elementos principais que compõem a ligação, as ligações poderão ser compostas por outros elementos que compõem ou que melhoram a qualidade de ligação. Alguns deles nós podemos encontrar anilhas e peças de travamento de vários tipos. As anilhas são muito boas, pois distribuem a carga e o aperto da ligação, assim como protegem as peças contra arranhões, né? Uma vez que a rotação da porca ocorre diretamente sobre a anilha, ocorre sobre a anilha, não diretamente sobre a superfície das peças a ligar. As anilhas também podem servir de vedantes para bujões e afins. Poderão ser produzidos materiais um tanto que leves, mas deformáveis em comparação com as peças que pretendem se ligar. Por isso, em geral, considera-se metais coloridos, borrachas, plásticos e por aí fora, né? Bom, assim como algumas anilhas de aço também podem ser produzidas, né? Não que não existem anilhas de aço, aliás, as anilhas mais comuns, no caso de ligações, em geral, são anilhas de aço, né? Anilhas de chapa que são anilhas de aço. As peças de travamento, né? As peças de travamento podem ser anilhas de mola, anilhas dentadas, cavilhas, troços, porcas em castelo, arames, placas de travamento, soldaduras e por aí fora, né? São basicamente sistemas que inibem o deslizamento relativo entre as duas peças que compõem a ligação. Em particular, o deslizamento relativo entre o parafuso e a porca. Ok. Travamento ou frenagem das ligações roscadas.
O auto-desaperto de ligações, o auto-desaperto dos elementos de ligação roscado, logicamente é prejudicial e poderá causar avaria, assim como uma perda de capacidade de trabalho de ligações. O auto-desaperto é ainda mais notável quando estamos perante ligações que estão sujeitas a vibrações ou choques frequentes. Essas vibrações terão como consequência a redução do atrito do par roscado, né? E como consequência da redução do atrito do par roscado, reduz-se o efeito da autofrenagem da rosca, no caso da rosca de discreção em particular, né? Temos algumas formas ou temos alguns meios que podem ser empregados como forma de prevenir o autodesaperto das peças, né? Ou como forma de garantir a frenagem das peças, né? Uma das formas é o aumento de estabilização por meio aumento de estabilização do atrito na rosca por meio de provisão de contraporcas, né? Conforme pode-se ver, né? Um sistema de porca contra porca. Então, dessa forma, nós trancamos, por exemplo, a porca inicial por meio de uma outra porca, né? Ok? Poderá ser por meio de uma anilha de mola, né? A anilha de mola previne a anilha de mola previne que haja um autodesaperto através da interação direta entre a face da porca e a superfície da própria anilha de mola. Temos a imobilização do movimento relativo através de meios exteriores, né? Como por exemplo a utilização de porcas em castelo, né? Conforme pode-se ver, né? Utilização de troços em parafusos, de arame, solda, punçamento por aí fora, né? Que é basicamente através da introdução de elementos que inibem o deslizamento relativo entre as peças que compõem a ligação. Ainda podemos ter imobilização da rotação da porca por meio de anilhas especiais, né? Anilhas especiais e placas, né? Bom, temos aqui alguns exemplos de anilha especial, né? Em que tem uma face que é disposta de tal forma que iniba a rotação da porca, né? Temos aqui exemplo também de placas especiais, né? Também basicamente fazem o mesmo, né? Inibe a rotação da porca, né? No caso concreto em forma de uma espécie de uma chave, né? Temos aqui ainda várias formas de garantir essa imobilização, né? Ok? Através de porca contra porca, anilha de mola, freios, arames, porcas em castelo e por aí fora, né? Até solda, né? Conforme pode-se ver, né? A soldadura, né? Ok? São várias formas que garantem que podem auxiliar na redução da possibilidade do autodesapego das peças que compõem a ligação. Ok. Não, essas são ainda outras formas, né? De garantir que não haja o autodesapego das peças, né? Ok, então a nossa aula de hoje vai terminar por aqui, né? Foi uma aula mais informativa,
em que falamos basicamente das informações gerais e da estrutura de lições buscadas, né? Espero que gostem da aula. E voltamos a nos ver na próxima aula. Vocês já sabem, em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato, que estaremos sempre disponíveis para esclarecer as mesmas dúvidas, logicamente, né? Ok? Então, obrigado e até a próxima aula, né?